O peso que quase me quebrou, mas Deus não me soltou. Era uma sexta-feira à noite, e o irmão Carlos sentou-se na cadeira da cozinha com as mãos trêmulas. Na mesa, as contas estavam espalhadas, luz atrasada, aluguel vencido, e o boleto do plano de saúde com a palavra urgente estampada em vermelho. O salário do mês ainda não havia entrado, a empresa onde trabalhava como operário estava com problemas financeiros, e os pagamentos vinham sempre com atraso. Sua esposa Marta tentava disfarçar o desespero enquanto preparava um jantar simples, arroz, feijão e um ovo frito. Não havia mais nada. Carlos, e agora? O que a gente faz? Ela perguntou com a voz embargada. Ele olhou para o teto, como se buscasse uma resposta no silêncio. Não era a primeira vez que passavam por aperto, mas dessa vez era diferente. O medo havia se instalado de verdade. Não era só a falta de dinheiro. Era a sensação de que a qualquer momento tudo poderia desmoronar. Marta, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, amanhã é sábado e a gente não pode faltar ao culto. Deus vai nos mostrar um jeito. Ele falou com uma firmeza que nem ele mesmo sentia. Ela sentiu-o enxugando uma lágrima. Sabia que o marido não estava sendo teimoso, estava segurando-se na única coisa que ainda fazia sentido. A decisão que mudou tudo. No dia seguinte, Carlos e Marta entraram na congregação cristã como sempre faziam, mas dessa vez com o coração pesado. O irmão que presidia a reunião leu Salmos 37, 25. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem sua descendência a mendigar pão. Aquelas palavras ecoaram dentro dele como um chamado. Durante a oferta, Carlos sentiu um conflito interno. Como vou dar oferta se não tenho nem para pagar o aluguel? Mas então se lembrou das palavras do irmão mais velho. Deus não precisa do nosso dinheiro, mas da nossa fé. Quando a gente oferece, é como se disséssemos, Senhor, eu confio em Ti mesmo quando não vejo saída. Com as mãos ainda trêmulas, ele colocou no prato de ofertas as últimas notas que tinha, R$ 50, tudo o que restava na carteira. Não era muito, mas era tudo o que podiam dar naquele momento. Senhor, o Senhor sabe da nossa necessidade. Não é pela oferta que eu dou, é pelo meu coração. Ajuda a gente, por favor. Orou em silêncio, enquanto as lágrimas escorriam. A primeira resposta, um envelope misterioso. Na segunda-feira seguinte, Carlos chegou em casa mais cedo do que o habitual. A empresa havia liberado os funcionários por falta de matéria-prima, e ele veio desanimado, pensando no que diria a esposa. Mas ao abrir a porta, encontrou Marta com um envelope na mão, os olhos brilhando. Carlos, isso aqui chegou pelo correio. Não tem remetente, só o seu nome. Ela disse, entregando-lhe o envelope. Dentro, havia um cheque no valor exato do aluguel atrasado e uma nota escrita à mão. Irmão, o Senhor me colocou no coração de te ajudar. Não é muito, mas é o que Ele me deu para repartir. Fique firme. Um abençoado em Cristo. Carlos caiu de joelhos. Não era um milagre espetacular. Era Deus usando um irmão para socorrê-los. Ele não sabia quem era, nem nunca soube. Mas aquilo foi o suficiente para renovar sua fé. Marta, Deus não nos abandonou. Ele viu a nossa necessidade e proveu. Ele exclamou, abraçando-a. Ela chorou no seu ombro, aliviada. Mas ambos sabiam. Aquilo era só o começo. A provação que veio para fortalecer. As semanas seguintes não foram fáceis. O trabalho de Carlos continuou instável e as contas ainda apertavam. Mas algo havia mudado. Eles não estavam mais sozinhos. Um dia depois do culto, o irmão Antônio, um cooperador mais velho, aproximou-se deles. Irmão Carlos, eu tenho visto você e a Marta aqui firmes, mesmo com as dificuldades. Isso me alegram. Você já pensou em servir na obra do Senhor? Carlos hesitou. Servir? Como? Eu mal consigo sustentar minha casa. Deus não olha para o que a gente tem, mas para o que a gente está disposto a dar. Comece com o que puder. Limpar o templo, ajudar nos cultos. O Senhor vai abençoar, disse o irmão Antônio, com um sorriso sábio. E foi o que ele fez. Carlos começou a chegar mais cedo aos cultos para ajudar na limpeza, arrumar as cadeiras, e até mesmo visitar alguns irmãos doentes com o irmão Antônio. Não era nada grandioso, mas era um serviço feito com amor. Há portas que Deus abriu. Um mês depois, enquanto fazia uma visita a um irmão enfermo, Carlos conheceu Dona Rosa, uma senhora idosa que morava sozinha. Ela precisava de ajuda para consertar algumas coisas em casa e Carlos, que tinha experiência como operário, ofereceu-se para ajudar. Meu filho, você não precisa fazer isso de graça. Eu posso pagar um pouco, disse Dona Rosa. Não, irmã. Deus tem me abençoado, e eu quero retribuir, respondeu Carlos. Mas Dona Rosa insistiu, e quando ele terminou o serviço, ela lhe deu R$ 200, mais do que ele esperava.
Isso é pouco pelo que você fez, mas é o que eu tenho. Naquele dia, Carlos entrou em casa com lágrimas nos olhos. Marta, Deus está abrindo portas. Hoje mesmo, uma irmã me pagou por um serviço que eu nem queria cobrar. E foi assim que Carlos começou a fazer bicos, pequenos serviços de manutenção, pintura e consertos. Não era um emprego fixo, mas Deus estava provendo, dia após dia. O milagre que veio no tempo certo. Mas a maior prova ainda estava por vir. Marta começou a sentir dores fortes no abdômen. No início acharam que era apenas estresse, mas quando as dores persistiram, eles foram ao médico. O diagnóstico foi um tumor no ovário. Precisamos operar o quanto antes, disse o médico. O desespero voltou. Como vamos pagar uma cirurgia? Carlos pensou. Mas dessa vez ele não desistiu de orar. Na igreja, os irmãos oraram por Marta. O irmão Antônio e sua esposa jejuaram com eles. E então, algo inesperado aconteceu. O médico, ao refazer os exames, percebeu que o tumor havia diminuído. Isso é muito estranho. Normalmente tumores desse tipo não regredem sozinhos. Vamos monitorar, disse o médico surpreso. Semanas depois, o tumor havia sumido. Os médicos não tinham explicação. Mas Carlos e Marta sabiam. Deus havia ouvido suas orações. De recebedor a abençoador. Hoje Carlos não é mais um homem quebrado. Ele trabalha como autônomo, faz serviços de manutenção, e Marta está completamente curada. Mas o mais bonito não é o que eles receberam, é o que eles se tornaram. Carlos agora visita jovens que estão afastados da igreja, compartilhando sua história. Marta ajuda nas campanhas de doações, levando comida para famílias necessitadas. Eles ofertam com alegria, porque sabem que Deus multiplica o pouco. Um dia, um jovem chamado Lucas, que havia se afastado da igreja por causa de problemas com drogas, chegou até Carlos depois de um culto. Irmão, eu ouvi seu testemunho. Você passou por tudo isso e ainda ficou firme? Como? Carlos olhou nos olhos dele, com a mesma dor que já havia sentido um dia. Lucas, não foi fácil. Eu chorei, tive medo, quase desisti. Mas uma coisa eu aprendi: Deus não nos promete uma vida sem lutas, mas promete estar conosco nelas. Se você deixar, Ele vai te levantar também. Lucas chorou. Naquela noite, ele se arrependeu de seus pecados e foi batizado nas águas em nome de Jesus Cristo. A lição que ficou. Hoje, quando Carlos olha para trás, ele não vê só as bênçãos que recebeu, vê as vidas que Deus tocou através dele. Se Deus pode usar um homem quebrado como eu, que já esteve no fundo do poço, Ele pode usar qualquer um. Não é sobre a gente ser forte, é sobre a gente confiar em aquele que é forte por nós. E assim, uma história que começou com contas atrasadas e medo terminou com uma família restaurada, um jovem salvo e uma fé inabalável, porque Deus não desampara os seus. Glória ao nome santo do Senhor. Amém. A provação que veio como um fogo selvagem. Era uma sexta-feira à tarde quando Carlos chegou em casa com o coração apertado. O contra-cheque daquele mês tinha chegado, mas o valor era menor do que o esperado. Mais uma vez, as horas extras que ele havia feito não foram pagas corretamente. Marta, ao ver sua expressão, nem precisou perguntar. De novo, Carlos. Ela sussurrou, segurando o papel com as mãos trêmulas. Ele assentiu, passando os dedos pelos cabelos já grisonhos antes do tempo. Disseram que vai demorar mais uns dias para ajustar, mas o aluguel vence amanhã, Marta. E a luz e sua voz falhou. Não era apenas o dinheiro. Era a sensação de que, por mais que ele se esforçasse, as coisas só pioravam. Marta sentou-se à mesa da cozinha, onde a lista de contas estava espalhada como um mapa de derrota. Ela olhou para o envelope da igreja, onde guardavam as ofertas dos últimos meses. Era pouco, mas era sagrado. A gente não pode mexer nisso, Carlos. Isso é do Senhor. Sua voz era firme, mas os olhos brilhavam com lágrimas contidas. Ele sabia que ela estava certa. Desde que haviam se convertido há 5 anos, aprenderá que a fidelidade a Deus não era só nos bons momentos. Mas naquela hora a fé parecia um fardo pesado. E se a gente perder a casa, Marta? O que a gente vai dizer para os meninos? Os filhos Pedro de 12 anos e Ana de 9 brincavam no quarto, alheios à tempestade que se formava na sala. Ela segurou sua mão, forte como sempre. A gente vai dizer que Deus é fiel, que Ele nunca nos abandonou, que a gente confia em Ele mesmo quando não enxerga a saída. Ela fez uma pausa, respirando fundo. Lembra quando você estava doente? Quando os médicos disseram que não tinha jeito? E olha a gente aqui. Deus já nos tirou de coisas piores. Carlos fechou os olhos. Era verdade. Há 2 anos, um nódulo no pulmão havia sido diagnosticado como suspeito. Os médicos falavam em cirurgia, quimioterapia, palavras que soavam como sentenças. Mas a igreja orou.
Eles jejuaram. E depois de meses de exames e orações, o nódulo havia sumido. Desapareceu sem explicação médica, dissera o médico, coçando a cabeça. Você tem razão, ele murmurou, apertando a mão dela. A gente não vai mexer no que é do Senhor. Se ele quiser, ele vai prover. Mas a dúvida ainda coçava sua mente como um espinho. O envelope que caiu do céu. No domingo seguinte, Carlos e Marta foram ao culto como sempre. Mesmo com o coração pesado, eles cantaram os hinos, ouviram a mensagem, e quando chegou a hora da oferta, Carlos colocou no prato o pouco que tinham separado, não por sobra, mas por fé. Depois do culto, enquanto ajudava a arrumar as cadeiras, um dos cooperadores da igreja, o irmão João, se aproximou. Carlos, o irmão pode vir aqui um minuto? João tinha um envelope na mão. Carlos seguiu até um canto mais reservado do salão. João era um homem simples, dono de uma pequena padaria no bairro. Nunca falava muito, mas quando falava era sempre com propósito. Irmão, ontem à noite, enquanto eu estava fechando a padaria, o Senhor pôs no meu coração para te dar isso aqui. Ele estendeu o envelope. Não é muito, mas é para ajudar nas contas de vocês. O Senhor sabe da sua necessidade. Carlos abriu o envelope com mãos trêmulas. Dentro, havia exatamente o valor do aluguel e da conta de luz. Exatamente. Não R$ 1 a mais, não um a menos. Irmão João, como é que você... João sorriu balançando a cabeça. Não fui eu, Carlos. Foi Deus. Ele só usou minhas mãos. Ele deu um tapinha no ombro de Carlos. Fique firme. Isso vai passar. Carlos não conseguiu segurar as lágrimas. Não era o dinheiro. Era o timing. Era a precisão. Era Deus dizendo, eu vejo, eu sei, eu providencio. A noite em que Pedro fez a pergunta que doía. Naquela noite, depois do jantar, Pedro, que já não era mais uma criança, mas ainda tinha olhos curiosos de menino, perguntou: Pai, por que a gente tá sempre apertado? Os amigos da escola têm celular novo, tênis de marca, e a gente sempre tá contando moeda para comprar pão. A pergunta doeu como uma faca. Carlos olhou para Marta, que já estava com os olhos cheios d'água. Ele respirou fundo. Filho, a vida não é só sobre ter coisas. É sobre ter paz. Ele apontou para o envelope sobre a mesa. Hoje, Deus proveu para a gente exatamente o que a gente precisava. Não foi sobra. Não foi luxo. Foi provisão. Pedro franziu a testa. Mas por que a gente não pode ter mais, pai? O Senhor trabalha tanto. Carlos se ajoelhou na frente do filho, olhando nos seus olhos. Porque às vezes Deus permite que a gente passe por coisas difíceis para a gente aprender a confiar em Ele. Para a gente não colocar a nossa fé nas coisas, mas nele. Ele fez uma pausa. Você acha que eu gosto de ver você e sua irmã passando necessidade? Não, mas eu prefiro 1000 vezes passar fome com Deus do que ter tudo e estar longe dele. Pedro não respondeu. Mas naquela noite, antes de dormir, Carlos o viu ajoelhado ao lado da cama, as mãos juntas, os lábios se movendo em uma oração silenciosa. A oportunidade que veio disfarçada de trabalho pesado. Na segunda-feira, Carlos recebeu uma ligação de um antigo conhecido, o seu Antônio, dono de uma pequena obra na cidade. Carlos, ouvi dizer que você tá precisando de um bico. Tô com um serviço aqui que precisa de gente para carregar material. É pesado, mas paga no dia. Você topa? Carlos não pensou 2 vezes. Topo, seu Antônio. Que horas o senhor quer que eu esteja aí? Às 6 da manhã. E traz um ajudante, se tiver. Pago por pessoa. Carlos desligou o telefone e olhou para Pedro, que estava saindo do quarto. Filho, você quer ganhar um dinheiro hoje? Pedro levantou a sobrancelha. Como, pai? Trabalhando. É pesado, mas a gente sai com o dinheiro no bolso. Pedro não hesitou. Vou. E assim pai e filho foram juntos. Carregaram sacos de cimento, empurraram carrinhos de areia, suaram sob o sol quente. Ao final do dia, cada um recebeu o pagamento combinado. No caminho de volta, Pedro, com as mãos cheias de calos e o rosto sujo de poeira, olhou para o pai. Pai, obrigado. Carlos sorriu. Por que, filho? Porque o Senhor me ensinou que trabalho não é vergonha. Que a gente pode suar, mas a gente sai com a cabeça erguida. Carlos abraçou o filho ali mesmo, na calçada. Isso, meu filho. Isso é ser homem. Isso é ser filho de Deus. A visita que mudou tudo. 2 semanas depois, enquanto Carlos ajudava a limpar o templo, algo que ele fazia toda quarta-feira, mesmo cansado do trabalho, um jovem entrou pela porta dos fundos. Era Lucas, o mesmo que meses antes, havia se batizado depois de ouvir seu testemunho. Mas agora seus olhos estavam vermelhos, as mãos trêmulas. Irmão Carlos, eu tô fraco. Sua voz quebrou. Tô com vontade de usar de novo. Não aguento mais essa luta.
Carlos largou o pano que estava usando para limpar o banco e se sentou ao lado de Lucas. Eu já estive onde você tá, Lucas. Já pensei que não tinha saída. Já chorei até não ter mais lágrimas. Ele fez uma pausa. Mas tem uma coisa que eu aprendi. Deus não tira a gente da prova só para nos abençoar. Ele nos deixa na prova para a gente ser bênção para outros. Lucas abaixou a cabeça. Mas e se eu cair de novo? Carlos segurou seu ombro. Se cair, levanta. Deus não tá olhando pro seu passado. Ele tá olhando pro seu coração. Você quer mudar? Então vem. A gente vai orar juntos. A gente vai lutar juntos. Porque sozinho, a gente não consegue. Mas com Deus e com os irmãos, a gente vence. E ali mesmo, no chão do templo, os dois se ajoelharam. Carlos orou com Lucas como um pai ora por um filho. E quando se levantaram, Lucas tinha os olhos secos, mas o coração mais leve. Obrigado, irmão. Ele apertou a mão de Carlos. Eu vou ficar firme. O dia em que Ana orou pela primeira vez em línguas. Ana, a caçula, sempre foi uma criança quieta. Observava tudo, falava pouco. Mas naquela noite, durante o culto de oração, algo mudou. Enquanto os irmãos oravam, Ana, sentada entre os pais, começou a chorar baixinho. Marta percebeu e a puxou para perto. O que foi, minha filha? Ana olhou para a mãe com olhos brilhantes. Mãe, eu tô sentindo uma coisa aqui. Ela apontou para o peito. Como se tivesse um fogo. Marta entendeu. Ela já havia passado por isso. É o Espírito Santo, minha filha. Ele quer se manifestar em você. Ana sentiu os lábios trêmulos. E então, de repente, começou a falar em uma língua que não era dela. Era suave, como um canto. Era orações do Espírito. Quando o culto terminou, Ana estava radiante. Mãe, eu senti Deus. Ela exclamou, abraçando Marta. Carlos, que estava ao lado, sorriu. Isso, minha filha. Isso é o Espírito Santo te batizando. Agora você tem poder para vencer qualquer coisa. A campanha que nasceu de um coração grato. No mês seguinte, Carlos e Marta decidiram organizar uma campanha na igreja para ajudar outras famílias em necessidade. Não tinham muito, mas tinham o suficiente para compartilhar. A gente recebeu tanto, Marta. Agora é a nossa vez de dar. Carlos disse, enquanto separavam roupas, alimentos e cobertores. Eles começaram com 5 famílias. Depois 10. Depois 20. A cada entrega eles oravam com as pessoas, compartilhavam suas histórias e muitas vezes, essas famílias acabavam voltando para a igreja. Um dia, uma das mulheres que haviam ajudado Dona Maria chegou chorando ao templo. Irmão Carlos, irmã Marta, meu filho estava envolvido com coisas ruins. Mas depois que vocês oraram com a gente, ele mudou. Hoje ele está aqui. Ele quer se batizar. Carlos e Marta se olharam, os olhos cheios de lágrimas. Isso é Deus, Dona Maria. Não somos nós. É Ele que muda as vidas. A lição final não é sobre a gente. Hoje, quando Carlos olha para trás, ele não vê só as contas pagas, o aluguel em dia, ou a saúde restaurada. Ele vê Deus. As pessoas perguntam, como você conseguiu? Eu digo, não fui eu. Foi Deus. Ele conta com voz firme. Ele permitiu que a gente passasse pelo fogo para purificar a nossa fé. Para a gente aprender que as bênçãos não são para a gente guardar, são para a gente repartir. Marta concorda, segurando sua mão. A gente podia ter desistido 1000 vezes. Mas cada vez que a gente pensava em desistir, Deus mandava um irmão, uma palavra, um milagre pequeno, para a gente lembrar que Ele está no controle. E assim, a história de Carlos e Marta não é só sobre eles. É sobre Deus. Sobre um Deus que vê, que ouve, que age. Um Deus que não promete uma vida sem lutas, mas promete estar conosco em cada uma delas. Se você está lendo isso e está passando por uma prova, não desista. Deus não te abandonou. Ele está preparando algo maior do que você imagina. Carlos diz com os olhos brilhando. Fique firme. Confie. Porque a obra que Deus começou em você, Ele vai terminar. Glória ao nome santo do Senhor. Amém.